Olá, pessoal. É uma satisfação imensa estar podendo falar um pouco de oncologia pediátrica, um assunto que eu gosto bastante. E hoje a gente vai falar um pouquinho dentro da oncologia pediátrica de tumor de Wilms. Pronto. Então, eu não poderia deixar de falar para vocês sobre o diagnóstico precoce. Hoje é um objetivo de todo o serviço de oncologia pediátrica a nível de Brasil e também a nível mundial. Então, a gente vai aproveitar e vai intercalar um pouco sobre esse objetivo do diagnóstico precoce, ou seja, você identificar a patologia oncológica na faixa etária infanto-juvenil e daí poder encaminhar para o serviço de referência e iniciar a terapêutica o mais rápido possível. Vamos lá. Desculpa, perdão. Então, quando suspeitar de criança de câncer na criança e no adolescente, sempre. Hoje a gente tem nas faculdades, isso com conhecimento, considerando aí a internet, a gente se apresenta como estudante de medicina, de forma mais precoce, né, as patologias oncológicas infantis. Mas isso era não vou dizer um tabu, mas uma dificuldade, há uns 20 anos atrás, onde o colega, o médico formado, ele não via nenhuma criança com câncer, então ele não tinha aquela apresentação para fazer a suspeita e daí iniciar toda a conduta. Então, quando suspeitar, sempre. Porque só diagnostica câncer quem pensa em câncer. Por que a gente toca nesse assunto? Existe um desafio muito grande no diagnóstico precoce, porque muito diagnóstico de oncologia pediátrica é feito no pronto atendimento, onde, de uma forma geral, a gente tem um caso para cada 4.000 consultas. Então, de uma forma estatística, 7,3% dos casos novos são diagnosticados em pronto-socorro. E a doença infanto-juvenil, o câncer melhor dizendo infanto-juvenil, é uma doença mimetizante. Por quê? São sintomas comuns à maioria das doenças próprias da infância. Então, se nós falarmos em febre, qual criança que não vai ter febre? Nenhuma. Todas terão. Então, a gente tem que juntar sinais, sintomas, para ter uma percepção cada vez maior. Por quê? A gente tem uma dificuldade do baixo grau de percepção pelos pais, baixo grau de reconhecimento pelos médicos. Então, a gente aqui, dando essa aula, fazer esse bate-papo, a gente está diminuindo essa dificuldade e a dificuldade no encaminhamento dessa criança, né, ao serviço de referência e também nos exames confirmatórios. Agora, só um detalhe, que o tumor de Wilms, a gente vai falar mais para frente, geralmente é um diagnóstico dado em consultório. Mais uma vez, sobre o diagnóstico precoce, como um mantra, eu passo para vocês que toda criança, sendo feita uma suspeita, deve ser encaminhada de forma rápida, célere, ao serviço de referência. Aqui em Sergipe, nós temos o Centro de Oncologia Dr. Oswaldo Leite, no USE, que é o serviço de oncologia mais, vamos dizer assim, mais atuante. Tem também um hospital de cirurgia, que são as referências do SUS. Então, suspeitou, encaminhar. Qualquer colega médico, e aí, às vezes, a gente engloba também os profissionais de saúde como um todo, cuidadores. O importante é a gente encaminhar essa criança o mais rápido possível. Veja, nós temos aí, veja, essa imagem emblemática. Onde está o óleo? Onde está a criança com câncer? Então, assim, geralmente, essa criança ela será referenciada ao serviço de oncologia pediátrica
E o papel do pediatra, o médico da família, é de suma importância. Então, aqui a gente representa com um binóculo, com um olho, o papel do pediatra e a importância também da equipe de saúde, com o único objetivo de encaminhar essa criança o mais rápido possível. Pensando em diagnóstico precoce, a gente tem uma seta para o início do tratamento. Então, essa seta azul, eu vou pedir que vocês mantenham ela na lembrança para a gente falar um pouquinho mais para frente, tá certo? Lembrar que 70% a 80% dos pacientes portadores de câncer pediátrico são curáveis. Então, se a gente encaminhar essa criança mais cedo ao serviço de referência, a gente vai ter um tratamento menos agressivo e uma chance maior de cura. Lembrando que a cura não é a única meta, mas sim a cura com qualidade de vida. Peço perdão nesse slide que eu esqueci de tirar. Vamos lá. O tumor de Wilms, também chamado de nefroblastoma, é a neoplasia renal mais frequente na criança. Corresponde a 95% das neoplasias renais diagnosticadas em menores de 15 anos. 6 a 7% representam, na realidade, 6 a 7% das neoplasias malignas nessa faixa etária. Aqui eu faço um adendo. Dados do INCA indicam que em torno de 2 a 3% dos casos oncológicos são de criança. Então, o grupo de patologias oncológicas na faixa etária infanto-juvenil representa uma pequena parcela dessa patologia. E desse 2 a 3%, o tumor de Wilms representa 6 a 7%. Então, realmente, é um diagnóstico algo raro, tá? Mas é importante que a gente cada vez procure aprender um pouco mais para a gente identificar e poder fazer um encaminhamento para que essa criança chegue mais cedo ao serviço de referência. Bom, vamos lá. A incidência do tumor de Wilms é 8 casos por milhão em menores de 15 anos. E a faixa etária de maior incidência, em torno de 80%, entre 1 e 5 anos. Bom, esses dois aspectos, essas duas características, eu vou pedir também que vocês mantenham aí na lembrança para a gente debater um pouquinho mais para frente. Existe uma relação com anomalias congênitas, principalmente trato geniturinário, com a incidência de tumor de Wilms, 13 a 28% dos casos. Criptorquidia, hipospádia, hermafroditismo, digenesias gonadais, aniridia e hemipertrofia. Então, toda criança que tem alguma dessas características, a gente deve acompanhar de forma mais cuidadosa para identificar cada vez mais cedo o tumor de Wilms. Relações com síndromes. Síndrome de Beckwith-Wiedemann, gigantismo, hemipertrofia, macroglossia, onfalocele, microcefalia, síndrome de Pellman, Sotos, Dennis-Dresch, genitália ambígua e insuficiência renal progressiva, e WAGR, aniridia, retardo mental e anomalias geniturinárias. Percebam que sempre tem algo no trato geniturinário. Lembrar que o tumor de Wilms tem um prognóstico muito favorável, com a sobrevida global de 80%, principalmente nos casos de estadio 1, pouco, né? Pouca doença ao diagnóstico, não é? E histologia favorável. A gente coloca aqui uma distribuição dos casos dos tumores oncológicos na cidade de Salvador, dados do INCA, viu? Onde a gente percebe que o tumor de Wilms ele está nesta amostragem como o 6º tumor. Bom, as leucemias, as leucoses agudas, são os principais tumores infanto-juvenis, seguidos dos tumores de sistema nervoso central. Nessa amostragem, os linfomas estão em segundo.
em incidência, mas na realidade os tumores do sistema nervoso central estão como segunda neoplasia mais frequente na faixa etária infanto-juvenil e é o tumor sólido mais comum. Os tumores renais dividem aí a terceira ou quarta colocação nos tumores sólidos e quinta colocação de uma forma geral. Mas essa é uma amostragem que eu peguei só para ilustrar. Bom, e qual a apresentação clínica do tumor de Wilms? Veja, 75% dos casos é uma descoberta de massa abdominal assintomática. Vejam que esse dado, vamos dizer assim, nos obriga a ter um cuidado cada vez maior no acompanhamento dessas crianças. Veja, muita mãe lembra que a faixa etária do tumor de Wilms é de 1 a 5 anos. Então, nessa faixa etária, claro que as crianças elas são mais dependentes dos cuidados dos pais, né, da mãe, ou dos cuidadores. Então, muitas das vezes, a mãe consegue identificar esse abaulamento no abdômen ao dar o banho na criança, agora, principalmente, o pediatra ou o médico de saúde da família que acompanha essa criança. Então, um detalhe é que o acompanhamento correto da criança com o exame físico do abdômen é importantíssimo. Realizar a palpação das lojas renais. Eu friso isso sempre com os alunos quando passam comigo no ambulatório. Por quê? Às vezes, no ambulatório de pediatria geral, a mãe chega lá com a criança e diz, doutor, eu quero apenas os exames. E aí, muito paciente, você talvez converse, não é o correto, né? Você tem que fazer o exame completo, mas a gente daqui não vai discutir o atendimento em si, mas às vezes você não se atenta em palpar o abdômen da criança. A maioria das crianças que são diagnosticadas com tumor de Wilms não terão tantos sintomas como a própria porcentagem dessa apresentação clínica nos confirma isso. Então, a criança está assintomática e numa palpação do abdômen você identifica a loja renal ocupada e inicia essa investigação para o tumor de Wilms, tá? Bom, hipertensão arterial sistêmica está presente em 25% dos casos, atentar aí para medir, aferir a pressão das crianças ao exame, né, clínico, hematúria, 25% dos casos, e outros sintomas, como dor abdominal, astenia, febre, varicocele, hepatomegalia e ascite. Esses sintomas já são em casos de uma evolução mais tardia do tumor de Wilms, tá? E veja que eu coloquei um asterisco na questão do acompanhamento correto da criança com o exame físico do abdômen. Veja, aquilo que eu pedi para vocês lembrarem, atentar para as anomalias geniturinárias. É preconizado realizar ultrassom de abdômen a cada 3, 6 meses até os 5 anos, principalmente, claro, né? Que é a faixa etária de maior incidência do tumor de Wilms. Bom, voltando ao diagnóstico precoce, eu tenho uma suspeita e essa seta amarela, lembrem, por favor, da seta azul. Eu tenho uma suspeita e essa suspeita vai direcionar um encaminhamento, claro, né, para um serviço de referência para o diagnóstico, estadiamento e tratamento. O que é que eu preciso de vocês, daqueles que não estão atendendo diretamente no serviço de oncologia, mas que são importantíssimos como é que eu posso dizer assim, na assistência a essas crianças com câncer. Então, vocês representam a suspeita. Então, faz uma suspeita e aí daí pode fazer todo aquele processo de encaminhamento ao serviço de referência para que o diagnóstico precoce possa realmente ser feito. E como é que nós podemos fazer isso? Então,
Lembrem, eu pedi para que vocês lembrassem das duas setas, né? A seta amarela e a seta azul, porque a gente, de alguma forma, tenta, ao máximo, orientar aos médicos, aos profissionais de saúde, aos futuros médicos, para que possam realmente manter o nível de suspeita alto. Então, a gente tem algumas medidas, né, como capacitação das equipes de saúde. Claro que a gente está aqui batendo um papo sobre oncologia pediátrica e tumor de Wilms, não é uma capacitação, mas, de alguma forma, já serve. Fortalecimento da atenção primária tem a ver com as políticas, né, a gestão dessa atenção oncológica, nessa faixa etária, da mesma forma que a melhoria na oferta, dos exames diagnósticos e campanhas publicitárias, né? Às vezes a gente coloca, quer dizer, nós não, né? As pessoas colocam os artistas para orientar a população a alguns sintomas do câncer infantil. Eu reforço aqui aquela atriz, né, que não tá mais nem muito na mídia, Ana Paula Arósio, que fez uma propaganda do retinoblastoma. E aí a gente frisa mais uma vez o que essa aula pode ajudar na orientação, vamos dizer assim, no aumento do nível de desconfiança, né? Nos sinais e sintomas para a suspeita e a logística, né, para que essa criança possa ser assistida de forma adequada. Bom, o diagnóstico do tumor de Wilms. Claro que um exame clínico, minucioso, muito bem feito. Eu atento para o exame físico, porque em algumas ocasiões a mãe pode chegar com a queixa de que notou uma massa no abdômen, na barriga do seu filho, porém pode não ter queixa nenhuma e o próprio pediatra ou médico de saúde da família fazer um exame físico do abdômen de forma correta, com palpação da loja renal e notar a alteração, tá? Bom, exames laboratoriais. Claro que tem o hemograma, função hepática, TJ, TGP, mas a gente atenta para a função renal, claro, eletrólitos e desidrogenase lática, ou DHL. O DHL não é um marcador específico de câncer infantil, mas se ele estiver alterado 3 vezes o valor de referência do método utilizado, aumenta assim, a chance, vamos dizer assim, de ser um diagnóstico oncológico, tá certo? Bom, como métodos de imagem, nós temos a ultrassom abdominal, que é o exame inicial de escolha para avaliação de massas renais, tá? É claro que eu atento aqui, inclusive falarei com vocês mais para frente, vamos dizer assim, os métodos logísticos para a gente fazer essa abordagem e essa conduta de forma mais adequada, tá? Porque a gente sabe das dificuldades do Sistema Único de Saúde e da demora dos exames, tá? Então, veja que, de forma inicial, o ultrassom de abdômen é o exame de preferência para avaliação, mas nós temos o raio-x de tórax para avaliar a presença de metástases e, claro, que a tomografia de abdômen com contraste para avaliar o próprio tumor em si, dar uma noção de localização, envolvimento com outras estruturas, para dar uma noção melhor ao cirurgião, né? E a tomografia de tórax também para confirmar e avaliar a presença de metástases. Bom, como diagnóstico diferencial, a gente tem as massas renais, o próprio tumor de Wilms, que é o principal, como eu disse anteriormente, 95%, mas nós temos os tumores benignos, ou as malformações, ou as situações que podem ocorrer no trato geniturinário, como a hidronefrose, o nefroma mesoblástico, e as malformações congênitas, e os cistos, né?
Aí eu pergunto a vocês, o que fazer? Como conduzir uma criança com uma massa abdominal? Então, nós estamos em Sergipe, né? Então, a gente está em Canindé de São Francisco, Glória, enfim, um interior, e vocês palpam uma massa em abdômen, loja renal, escutaram essa aula, né? E aí pensaram, não, a gente tem que palpar a massa, a loja renal, para avaliar se está ou não ocupada, e vocês identificam que ela está ocupada. O que fazer? Claro que a primeira coisa que nós estamos treinados como profissionais de saúde, e em específicos médicos, investigar, solicitar uma ultrassom do abdômen. Aí eu chamo a atenção a vocês para pensar também na logística da conduta. Então, solicitar uma ultrassom do abdômen pelo SUS pode demorar em torno de 3 a 4 meses. Ou encaminhar para avaliação com o cirurgião, claro. Pode demorar de 4 a 8 meses. Esse período que eu falei a vocês, de 4 e 8 meses, aconteceu de forma prática na minha experiência pessoal. Então, eu oriento vocês a seguir o terceiro tópico, que é encaminhar a serviço especializado. Aí vocês me perguntam, mas doutor Venâncio, encaminhar para onde? Para o Centro de Oncologia Dr. Oswaldo Leite, para avaliação do oncologista pediátrico. Se nós estivermos em situação de exceção, como agora a pandemia Covid-19, pode ser que demore uma semana. Então, encaminhe que a gente vai adiantar isso de forma mais rápida do que fora dessa logística nossa da oncologia. Eu coloco um caso clínico que ocorreu conosco. Então, RTA, 5 anos, né, atendido no posto de saúde de Canindé de São Francisco, com queixa de caroço na barriga, notado pela mãe durante o banho. O pediatra, após o exame físico, identifica uma tumoração abdominal em flanco esquerdo após palpação abdominal. Aí eu pergunto a vocês, vocês lembram daquele slide que eu pedi desculpas? O que fazer? É esse segundo que estaria após esse caso clínico. Então, eu digo a vocês que toda vez nós estamos falando de tumor de Wilms, uma noção simples, eu não estou aprofundando em noções de genética, técnicas cirúrgicas mais atualizadas, não. Eu estou falando da logística e que vocês podem ajudar na atenção a esse paciente oncológico, tá? Então, nesse caso, a conduta, o que fazer, eu já vou responder a vocês, encaminhar ao Centro de Oncologia Dr. Oswaldo Leite de Sergipe. E se for na Bahia, tem um serviço de referência. E se for em Alagoas, tem um serviço de referência. E se for em Manaus, tem um serviço de referência. Todo estado tem, Manaus, Amazonas, Manaus também, mas todo estado tem um serviço de referência, tá? Por quê? Geralmente os serviços de referência, isso década de 80, 70, década de 80, consolidou na década de 90, casas de apoio, ONGs, que estão, hoje praticamente são vitais na qualidade do atendimento. Então, a gente faz um exame de imagem mais rápido, caso o serviço tenha alguma dificuldade. Então, isso é de suma importância. Eu vou citar um pouco sobre o estadiamento, mas aí já faz parte de uma conduta mais específica, no caso do oncologista pediátrico. De uma forma geral, lembrar que o tumor de Wilms é um tumor sólido. A cirurgia é de suma importância na conduta terapêutica do tumor de Wilms. Então, o estádio 1 é o tumor restrito ao rim. O 2, ele estendeu além do rim com acometimento da cápsula renal, mas ele não ultrapassa a cápsula renal. O 3, sobra tumor no abdômen, aí inclui imagens positivas, claro que além da cápsula,
linfonodos abdominais acometidos, com ou sem sinais de necrose, ruptura tumoral durante a cirurgia, pré-traumas, por exemplo, ou intraoperatório, e um tumor irressecável, tá? Ou quando se faz uma biópsia e você, de alguma forma, você tem tumor ainda em abdômen. Estadio 4, metástases hematogênicas. Estadio 5, os tumores bilaterais. Bom, falando um pouco de tratamento, no mundo hoje nós temos 2 modelos de tratamentos. O Children's Oncology Group, o COG, e Oncology Pediatric International Society, CIOP. O que é que diferencia, não vou dizer radicalmente, que um termo não é esse, mas assim, de forma mais abrupta, um grupo do outro. O COG, ele opera qualquer criança com a massa renal. Então, o primeiro passo é cirurgia. O COG é o grupo dos Estados Unidos e Canadá. O CIOP é da Europa. Então, a criança ela chega com a massa renal no serviço e procede-se à cirurgia. Uma vez feita a cirurgia, retira o tumor e o rim, claro, e faz-se o estadiamento patológico, a avaliação patológica para saber qual o tipo histológico do tumor de Wilms, para daí estadiar, né? Lembrar que o estadiamento que eu falei no slide anterior, eu não citei, mas a patologia é de suma importância para a gente definir se ele é estadio 1, baixo risco, risco intermediário ao alto risco, estadio 2, da mesma forma, estadio 3, desculpe, da mesma forma, e o estadio 4, tá? Então, define-se a quimioterapia e, claro, que a depender do estadiamento, a radioterapia. E qual a diferença da CIOP? A CIOP, uma série de casos, de estudos, eles definiram que, de todos os tumores renais, cerca de 3% na faixa etária de 1 a 5 anos não era tumor de Wilms, eram outros tumores malignos. E cerca de 1% eram tumores não malignos. Uma porcentagem pequena, e de qualquer forma, estando o tumor dentro do rim, você tinha que proceder a cirurgia. Então, a CIOP, ela indica, via protocolo, uma quimioterapia pré-operatória sem biópsia. Eu preciso identificar que esse tumor é intrarrenal, tá? Para daí eu aplicar uma quimioterapia pré-operatória, o que vai diferenciar na quimioterapia pré-operatória é se é metastático ou não metastático. Aí eu tenho que avaliar o pulmão. Feito a quimioterapia pré-operatória, submeta a cirurgia, existe a técnica de cirurgia, claro, que uma cirurgia oncológica é ressecção radical com margem de segurança, margem livre, tá? E após a cirurgia, avaliação da patologia, definição do estadiamento e quimioterapia pós-operatória ou quimioterapia adjuvante, tá? O que ocorre? Em alguns casos, por exemplo, estadio 1, baixo risco, não há quimioterapia após a cirurgia. Então, existem, claro, os pós e os contras de cada um dos grupos. Nós, aqui no nosso serviço, utilizamos o protocolo da CIOP e nossa estatística, claro que não tem nenhuma relevância, porque a gente não publicou, é só uma observação nossa, nossa sobrevida é em torno de 80% global, tá? E claro que tanto o protocolo CIOP quanto o protocolo COG vai definir radioterapia de acordo com o estadiamento. Eu sempre coloco isso nas minhas aulas, essa escadinha. Eu tenho um diagnóstico precoce, tratamento menos agressivo, maior chance de cura e cura com melhor qualidade de vida. Eu vou pedir a permissão de vocês para relacionar esse slide com o tumor de Wilms. Imagine que uma criança com dificuldades sociais, que eu não vou entrar em detalhes,
não é muito bem cuidada e desenvolve um tumor retroperitoneal, que é o tumor de Wilms. Então, a mãe não cuida direito, não notou. Essa criança, ela não é submetida a uma avaliação pediátrica rotineira, deveria ser, né? A gente sabe que todos nós temos direito, nós somos cidadãos, mas a gente também reconhece que isso não é a nível de Brasil. E aí, essa criança, ela desenvolve um tumor de Wilms e ninguém percebe esse tumor de Wilms, nem a mãe, a cuidadora, e muito menos o pediatra, o médico de saúde da família, que essa criança ela não é submetida a uma avaliação periódica. O que é que vai acontecer? O tumor ele vai crescer gradativamente e vai desenvolver aqueles sintomas que eu falei para vocês lá atrás, mais tardios. Hepatomegalia, distensão abdominal, hipertensão arterial, hematura e febre. Então, no momento que que essa criança começa a ter uma sintomatologia, claro que aí não tem jeito, né? Aí a família vai procurar atendimento. E essa criança, vamos colocar essa criança no estado de Sergipe. Essa criança vai chegar na emergência do Hospital de Urgências de Sergipe, lá na pediatria. E aí, claro que o colega vai avaliar, então essa criança vai estar consumida, ela vai perder peso, ela vai começar a ter sintomas oncológicos mais tardios, porque o tumor de Wilms, ele não é agressivo. Veja, toda doença oncológica ela é agressiva, mas em termos de comparação, essa agressividade mais intensa do tumor de Wilms, em comparação, por exemplo, com o linfoma de Hodgkin, não tem comparação. O linfoma de Hodgkin é muito mais agressivo. Então, o tumor de Wilms ele cresce lento. Por isso a importância de toda criança que entre em seu consultório, palpar o abdômen e avaliar a loja renal. Você pode estar triando um tumor de Wilms, por exemplo. Então, imagine que essa criança, ela chegou de forma desse jeito, né? Demorou, tal. Então, aquela criança onde a mãe é mais preocupada, ou essa criança tem acesso a um pediatra, e ele reconheceu, essa criança vai ser encaminhada mais cedo para um serviço, independente da decisão de tratamento COG ou CIOP. CIOP, que é o nosso, identifica que o tumor é intrarrenal, faz a quimioterapia pré-operatória, suponhamos que após a ressecção do tumor, esse estadiamento seja definido como estadiamento 1, baixo risco, essa criança não será submetida a nenhum tratamento quimioterápico depois e a chance dela de sobrevida a longo prazo é altíssima. Para não dizer 100%, acima de 90% de certeza. Então, maior chance de cura e melhor qualidade de vida. Em contrapartida, um diagnóstico tardio, aquele que eu falei anteriormente, o tratamento mais agressivo, menor chance de cura e qualidade de vida comprometida, sequela segundo câncer. Aí vocês me perguntam, como assim, Venâncio? Imagine que aquela criança que chegou cedo, que foi estadiada como estadio 1, baixo risco, o tratamento dela acabou. Se ela foi estadiada como estadio 3, alto risco, ela será submetida a 27 semanas ou 34 semanas de quimioterapia, a depender da distribuição via protocolo, e ainda fará a radioterapia. Imagine as consequências de uma radioterapia numa criança entre 1 e 5 anos. Então, diagnóstico precoce é o lema. Eu quero que vocês, de alguma forma, saiam desse pequeno bate-papo com isso incorporado em vocês, tá? Bom, como conclusão, o tumor de Wilms é uma neoplasia de excelente prognóstico, principalmente quando diagnosticada precocemente. E aí eu peço essa preocupação de vocês que vão estudar, que vão se formar, aqueles que trabalham na área de saúde, para que tenham essa preocupação, tá? O exame rotineiro da criança é uma grande arma, abre aspas, no diagnóstico precoce do tumor de Wilms, que a gente conhece como puericultura, a criança ir ao serviço de pediatria de forma rotineira para sua avaliação. E aí eu friso, conduzir os casos suspeitos de forma objetiva e efetiva é de crucial importância para um tratamento precoce e eficaz.
Como assim, Venâncio? Veja, o Centro de Oncologia Dr. Oswaldo Leite é o nosso centro principal de atenção, né, de tratamento ao câncer infanto-juvenil em Sergipe. Qualquer criança encaminhada, ela é atendida no máximo em uma semana. O que a gente orienta é que a criança chegue para agendar e, se tiver vaga naquele dia, ela é avaliada no mesmo dia. O que a gente pede é que essa criança seja encaminhada. Por quê? Uma vez afastado patologia oncológica, ela volta para aquele que encaminhou, para que essa criança continue na rede de proteção à sua assistência. Ok? Então, isso é que é importante. Saber que tem um serviço que, de alguma forma, corre para que esses exames, para que e realização de exames, biópsias, se for necessário, não no caso de Wilms, né? Mas nos outros em geral, para que o diagnóstico possa ser feito de forma rápida. Bom, eu sempre digo a vocês, termino os meus bate-papos com essas duas frases. Só diagnostica câncer quem pensa em câncer. E aí, no caso daqueles que estão mais diretamente lidando com a criança, se você não encontrar nenhuma anormalidade, reavalie sempre. Às vezes, a queixa de uma mãe, a gente tem que filtrar, claro, né? Estou dando aula aqui para algumas mães, eu tenho certeza disso, e que todas, claro, têm aquela preocupação, o seu pai também, tem aquela preocupação em saber o que está acontecendo com o seu filho. Então, uma queixa de uma mãe sempre será uma queixa válida. E aí, claro que o filtro é nosso. Quanto mais a gente se apresenta, né, aos diagnósticos, às patologias, vamos dizer assim, e a gente aprende, a gente tem um filtro cada vez melhor. E é isso, eu queria agradecer a oportunidade de poder fazer esse bate-papo com vocês. Deixo o meu e-mail e estou à disposição. Muito obrigado.